Olá pessoal, me chamo Juan Versolato e estou representando a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul na matéria de Gerência e Qualidade de Software. E hoje eu vou apresentar aqui a metodologia Scrum, que é uma metodologia ágil que muitas empresas de software vêm usando atualmente, certo? Pelo resultado que ela gere para a empresa, né? Então vamos lá. Eu vou apresentar então o sumário aqui para vocês rapidinho. Então vamos passar primeiro pela definição, vamos falar um pouco sobre o manifesto ágil, um glossário, algumas palavras que são da metodologia Scrum específicas, né, que a gente precisa abordar elas. A equipe, como a equipe é dividida em alguns no time, né? Os principais pontos da metodologia e algumas referências que eu utilizei para realizar esse trabalho. Então, uma definição básica rápida aqui que a gente vai passar, certo? O Scrum traz uma abordagem à gestão de projetos e foi desenvolvida por Jeff Sunderland. Partindo desse princípio, a metodologia Scrum Agile propõe que um projeto seja dividido em diversos pequenos ciclos de atividades, né, com reuniões frequentes para que a equipe possa alinhar o que vem fazendo e pensar formas de melhorar o processo com agilidade. Então, nesse ponto, o Jeff Sunderland, quando ele estava pensando, ele era piloto de caça, se eu não me engano, e ele sempre abordava esse tema do Scrum, quando ele criou, né, ele falou que sempre ele abordava esse tema de quando ele precisava pousar. E quando ele precisava pousar o avião, o caça, que seja, na pista, ele falou que não era uma coisa que ele fazia que sempre a mesma coisa toda vez que ele ia pousar. De vez em quando, pelas condições climáticas que tinha, pelo vento muito forte, ele tinha que realizar algumas manobras diferentes, ajustar os padrões do caça lá para pousar certo. Então nunca tinha um padrão correto. E é por isso que ele criou o modelo Scrum, né? Que ele aborda todo esse aparato inteiro da metodologia, certo? Então, agora eu vou passar um pouco do Manifesto Ágil, certo? Que foi ele que escreveu também, que tem algumas peculiaridades que eu vou passar aqui para vocês. Então, no processo de desenvolvimento de software, passou-se a valorizar indivíduos em interação mais que processos e ferramentas. Então, aquela estimulação que tem que ter, de estar sempre levantando o seu time de desenvolvimento ali, sabe? Tudo isso aí é um movimento importante para o manifesto ágil, entendeu? Não querer as coisas logo, tal. Ver como que está acontecendo, como que as pessoas estão lidando, como que elas estão no time ali é muito importante. Porque aí você sabe que se eles estiver felizes, estiver contentes com o serviço que eles estão realizando, com certeza o resultado vai vir em menos tempo do que você imaginar, certo? Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então, nesse caso aqui, não adianta você fazer uma documentação, tal, perder muito tempo na documentação e acabar não apresentando software nenhum no final das contas, certo? Então, o software em funcionamento gera uma empresa ganhando lucro, certo? Então, você consegue depois ir gerando a documentação, mas primeiro você tem que deixar o software funcionando para perder todo o problema, certo? Em relação a financeiro, né? Que é muito importante para uma empresa que ainda mais que se for uma startup que está acabando de começar, está ingressando no mercado, né? Colaboração com o cliente mais que negociação de contatos. Então, apresenta um produto bom para o seu cliente, que com certeza ele vai pagar a nível do que você fez, sabe? Então isso é importante, muito importante você esquecer essa parte de negociação, tal, apresenta um produto bom que ele vai pagar o serviço que você realizou. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Isso aqui volta bem no que eu falei sobre o criador da metodologia Scrum, que ele falou, responde as mudanças o mais rápido possível. Quando você estava lá dirigindo o caça, lá, você não faz uma coisa sempre, a mesma coisa quando você vai pousar um caça, ou que seja um avião.
você tem que responder a mudança, responder a mudança climática, a qualquer coisa que for acontecer, você tem que responder a mudança, porque é a mesma coisa de Darwin, né? O indivíduo tem que se adaptar ao meio para ele conseguir sobreviver. Então imagina como que é a selva aqui de tantas startups que tem no mercado. Imagina o tanto de startup que nasce no mercado. Se você não conseguir se adaptar ao meio que você vive ali, tentar se sobressair, utilizando uma metodologia que nem a metodologia Scrum, você não vai sobreviver no mercado e vai acabar caindo, certo? Então agora vamos passar para o glossário aqui, que a metodologia ágil tem alguns nomes que são próprios dela por conta de ser padrão dela, né? Então, o sprint é um nome dado para os ciclos de cada projeto. Em geral são ciclos mensais, mas podendo ser também semanais ou diários, e são determinados para que as tarefas sejam realizadas, certo? Então vou abordar depois esse sprint um pouquinho, vou abranger mais ela, certo? Product Backlog é o nome dado para o conjunto de objetivos de um projeto. No caso de um projeto de desenvolvimento de software, para o qual o Scrum foi pensado inicialmente, é o nome dado ao pacote de funcionalidades a serem desenvolvidas a um projeto. Certo? Então, esse aqui é o Product Backlog, todos os projetos que você tem que fazer durante um determinado tempo, certo? Nesse projeto aqui eu tenho que desenvolver tais funcionalidades. Então, aí depois eu vou abordar mais sobre o Scrum Master, Product Owner, que eles que vão gerir quais atividades vocês vão fazer e qual a prioridade delas. Entendeu? Então, o Product Backlog, então, as funcionalidades a serem feitas no desenvolvimento de um software ou de qualquer... A metodologia Scrum não é só para um desenvolvimento de um software específico. Pode ser para gerir uma empresa, para engenheiros de software e engenheiros elétricos, que seja, eles utilizam muito isso, sabe? Por conta de ver a funcionalidade, né, que ela faz no desenvolvimento de alguma tarefa sua, certo? Então, Sprint Planning Meeting são reuniões periódicas que acontecem no início de cada sprint ou ciclo para planejar e priorizar os itens do Product Backlog que serão desenvolvidos naquele período. Então, esses sprints aqui, mesmo o criador da metodologia ágil, ele falava que muitos das vezes que eles iam fazer eram em pé, cerca de 10 minutinhos ali, só para saber o que cada um estava fazendo, gerar um conhecimento geral de tudo, né, para todos o time, né, para saber o que cada um estava fazendo, porque de vez em quando a pessoa estava desenvolvendo uma coisa, só que não sabia para que ela estava fazendo. De vez em quando eu estava fazendo específico para outro desenvolvedor que estava fazendo uma determinado projeto ali separadamente, né. Então essas reuniões eram feitas em pé mesmo, e ainda são feitas, né? O pessoal ainda utiliza até hoje, né? Claro, pelo resultado que ela gera, né? E rapidinho ali, só para esclarecer tudo que está acontecendo no time, certo? Espera aí, me perdi aqui. Isso, voltou aqui. Continuando. Sprint Backlog é como se chamam as tarefas específicas que são realizadas e desenvolvidas em cada ciclo. Perfeito? E Daily Scrum. Essa é uma reunião diária para acompanhamento do projeto. A ideia é que toda a equipe se reúna diariamente para discutir as atividades desenvolvidas, disseminar conhecimento, identificar impedimentos e priorizar o trabalho daquele dia. Aí, ó, tá vendo que eu falei lá? Um ponto interessante é que o Scrum propõe-se que uma reunião seja realizadas com os participantes em pé, exatamente para serem rápidas e objetivas. Sprint Review Meeting. Essa é a reunião que acontece ao final de cada sprint para que a equipe apresente o que foi realizado e os resultados do trabalho daquele ciclo. A ideia é que depois dessa etapa todos sigam para o próximo ciclo. Então esse Sprint Review Meeting é para depois que o pessoal termina um ciclo, acaba de finalizar, faz todos os testes, teste unitário, teste de integração, para partir para outro ciclo, tem que fazer esse sprint para falar, terminei aqui, eu fiz tais e tais, desenvolvi tais funcionalidades, né?
para todo mundo do time, sempre aquela coisa, né, de todo mundo saber o que está acontecendo no... Tanto o Scrum Master e o Product Owner, como o próprio time de desenvolvimento, certo? Então, depois de passar alguns nomes aqui para vocês, aqui ó, é o que mais acontece no movimento Scrum, certo? Então, tem o Product Backlog, certo? Aí, depois desse Product Backlog, peraí só um pouco. Cadê? Peraí. Então, Product Backlog é o nome dado aos pacotes de funcionalidades a serem desenvolvidas em um projeto, certo? Então, todos os pacotes estão aqui. Aí, depois, vai passar para o Sprint Backlog, certo? Que são as tarefas específicas sendo passadas para cada desenvolvedor, certo? Aí depois tem os sprints, que nem eu tinha comentado lá, que seriam semanais, diárias e mensais, para esclarecer todo o decorrimento. E depois, afinal de tudo, o Work Increment of the Software. Então, todo o pacote, depois de todo esse aparato que a gente passou pelo Scrum, com certeza ele vai ter... já está tudo testado, tudo desenvolvido, com todas as funcionalidades que o gerente de projetos passou, certo? O Product Owner especificou para ele, certo? E com certeza vai ter um sucesso ao final desse desenvolvimento com metodologia Scrum, certo? Agora eu vou passar um pouco da equipe para vocês, que a equipe é dividida em 3 partes, que é o Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. O Product Owner, ele é o único responsável por decidir o que será feito e em qual a ordem de prioridade, porque ele realmente sabe o que a empresa está precisando. A empresa que contratou o software está precisando, entendeu? Ele é responsável pelo sucesso global do projeto, porque ele que tem todo o conhecimento do que vai precisar fazer, quais os requisitos, ele que levantou os requisitos, entendeu? Então, ele que é a cabeça do projeto, certo? Se ele não especificar bem, ou não conhecer muito bem também o time dele que estiver no meio lá, ele não vai conseguir, não vai ter sucesso ao realizar a metodologia Scrum. Ele deve estar ativamente colaborando para o projeto ter bons resultados, porque ele que é a fonte de conhecimento do projeto. Então, todo o conhecimento vai ser puxado dele para conseguir, para o desenvolvedor lá, conseguir colocar no código. Certo? O Scrum Master. O Scrum Master é responsável por ajudar a todos os envolvidos a entenderem e abraçar os valores, princípios e práticas do Scrum. Então, ele que tem que saber passo a passo, tudo certinho, como realizar a metodologia Scrum. Porque ele que vai ser a cabeça dessa parte do Scrum, certo? Saber certinho quando executar uma tarefa, como se portar dentro dos sprints semanais, mensais ou diários, certo? E ele deve agir como um coach da equipe, sempre relembrando a equipe os bons princípios do Scrum. Então ele vai ficar sempre ali manuseando o time e falando o que cada um deve fazer e quando deve fazer, certo? E sempre tá me motivando, essa parte é muito importante, que é uma da parte do Manifesto Ágil lá, que é sempre motivando os desenvolvedores, o time inteiro, certo? E o Scrum Master age como um líder, não como um gerente, porque também tem a parte do gerente de projeto. Só que o Scrum é um líder do time, então ele vai estar ali do lado, participando a todo momento, muito mais ativamente do que o gerente de projetos, certo? E o time de desenvolvimento, por fim, o membro do time são responsáveis por construção, concepção e teste do produto final. Então, o time de desenvolvimento é o que vai programar todo o sistema a ser feito, certo? Desde a construção,
da base do projeto até os testes de usuário, que nem eu tinha comentado, teste unitário, teste de integração, certo? Para que no final tenha um produto impecável na mão do usuário, certo? A ideia principal é que a equipe se autogerencie para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner, certo? E times pequenos de 5 a 10 integrantes. Isso aí é o mais importante da metodologia. Porque se você tem 30 pessoas trabalhando, é muito mais difícil do que 5 pessoas. Então o Scrum Master consegue dar mais atenção para cada pessoa, motivar mais cada pessoa. Então você monta vários times separadamente para que cada um tenha um Product Owner, um Scrum Master e consiga gerenciar seu projeto bem melhor, certo? E agora eu vou passar aqui pelos principais pontos da metodologia para a gente finalizar essa parte, certo? Então, o primeiro ponto é reuniões diárias, que nem eu tinha comentado, né? Reuniões diárias, rápidas e objetivas. Em apenas 15 minutos é possível repassar os principais pontos, discutir obstáculos e alinhar as atividades entre a equipe, certo? Então, isso aí é a base do Scrum, né? Reunião diária, para todos terem conhecimento do que tem que realizar, certo? E o que tem que realizar e o que cada um está realizando, certo? Mostrar o trabalho de forma visual usando o quadro Kanban Scrum. Essa parte é importante, que eu vou comentar agora logo em seguida. Então, em geral, as empresas perdem muito tempo de seus funcionários em reuniões com apontamentos sobre o que está sendo feito, o que foi concluído e o que está parado. Uma forma simples de resolver isso é criar um registro visual para demonstrar o andamento das tarefas. Para isso, o quadro Kanban Scrum é uma ferramenta ideal. Então, que eu vou apresentar logo a seguir aqui para vocês, isso aqui é um exemplo do quadro Kanban, certo? Que em muitas empresas tem isso aí, é um quadro branco e cola post-its lá de cada coisa que você tem que fazer, o planejamento de cada um, como você vai realizar, né? Executar, revisar, ajustar e feito. Certo? Então essa parte é muito importante. Não tem só essa parte do quadro Kanban assim na parede fisicamente, né? Como tem o Trello também, que é uma ferramenta. E se você tiver um projeto no GitHub, tem a parte lá do Kanban, lá na parte de projetos de cada repositório, né? Que dá para você utilizar também, que é muito interessante também. Que aí você pode especificar lá, ó, eu tenho tantas atividades para fazer, eu tenho tantas atividades que meu time está desenvolvendo, e eu tenho tantas atividades que já estão feitas, certo? Isso aí é bom para o time saber, em questão de porcentagem também, ainda mais o GitHub é interessante por conta disso, que ele dá resultado em porcentagem para você, porque o time olhando, olha, nossa, já fiz bastante coisa já, que bom que está acabando, que bom que está tendo resultado, entendeu? Porque aí o time consegue bater o olho lá e já saber, ó, tá faltando tal coisa que eu não fiz ainda, esqueci. Sem problema nenhum, vou fazer agora, entendeu? Então essa parte também é bem importante, certo? Para os próprios desenvolvedores e também para o Scrum Master, né? Outro ponto importante é equipes enxutas. Uma das dicas dos especialistas é manter equipes pequenas, com até 10 pessoas. E, que eu falei, né, 5 a 10 pessoas, tal, porque aí o cara consegue gerenciar ali, o Scrum Master consegue gerenciar ali corretamente cada desenvolvedor, certo? E estudos comprovam que equipes enxutas trabalham mais rápido e melhor do que grandes times. Isso aí é comprovado por várias empresas como Facebook, todas as empresas, né? Google já falou sobre isso também, que ela trabalha também com pequenos times, né? Realizando pequenas tarefas, né? Diariamente. Você pode utilizar aqui uma parte importante que o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, falou, que ele utiliza a regra do Two Pizzas Team, que diz que o tamanho ideal de uma equipe é que ela possa ser alimentada por 2 pizzas, certo?
Então, tipo, não adianta você fazer com muitas pessoas. A maioria dos times que dão certo, que você vê aí, o YouTube, Amazon, Facebook, eles utilizam o quê? Pequenos times realizando pequenas tarefas, certo? E aqui a priorização. Quando várias coisas são prioridade, nada é uma prioridade. Então, para que algo realmente seja feito, a metodologia Scrum propõe que as atividades devem ser priorizadas, uma coisa de cada vez. Então não adianta você querer, vou fazer isso aqui, não, isso aqui também é importante. Aí você faz um monte de coisa ao mesmo tempo e aí você acaba não tendo resultado nenhum, certo? Então prioriza uma coisa, finaliza, prioriza outra. Entendeu? Você tem que ter uma prioridade para um elemento só. Entendeu? Para não ter briga de, mas aqui é um bug. Não, bug tem prioridade. Aí você para o que você estava fazendo de melhoria para resolver um bug. Daí você se perde todo, depois tem que começar tudo de novo no raciocínio. Então acaba. Você tem que ter sempre uma atribuição naquele momento, uma atribuição só para você conseguir gerir bem o seu projeto. Heroísmo não é um bom sinal, isso é importante também nesse projeto. Então, quando uma equipe vira noites e consegue entregar um projeto às custas de muito esforço, naquele ponto que chamamos até de ato heróico, você deve ficar em alerta. Mas por quê? Porque esse é um sinal que pode indicar que a forma como aquele time trabalha precisa ser revista. Um time sobrecarregado em algum momento pode falhar. Então, isso é importante também, que muitas vezes não consegue entregar alguma coisa, tal, você tem que sempre ver por que ele não está conseguindo entregar tais funcionalidades. Pode ser porque de vez em quando o próprio time está em desentendimento em algumas funcionalidades. Então você tem que saber gerir bem o seu time para que não tenha essas coisas de ato heróico. Porque se tem um ato heróico, de vez em quando é uma cara só que está fazendo a maioria do projeto. E aí acaba ficando pesado para ele, entendeu? E acaba atrasando o time. Aí aqui eu vou finalizar por aqui, certo? Vou passar algumas referências que eu utilizei, alguns sites. Até o site da metodologia ágil está aqui, que foi muito utilizado nesse projeto, certo? E eu vou finalizando por aqui. Eu agradeço aí pela audiência e muito obrigado aí, pessoal. Tamo junto.